Boa noite, pessoal chegando. Vou esperar a Marisa entrar. Olá. E já vamos introduzir o assunto que hoje a gente está fechando 3 meses de quarentena da pandemia do coronavírus. E o nosso foco é falar da saúde mental. Eu vou esperar a Marisa aqui só para... Ela ainda não entrou. A gente já fez algumas lives, eu e a Marisa, no início da pandemia, falando, né, de como estava a situação em casa, com a família, os pais, as crianças, sem escola. 3 meses depois, continua as crianças sem aula, mas muitos já voltando ao trabalho, né? E como que está essa situação? Sem rede de apoio ainda, sem muita data para voltar. Marisa, cadê você? Vou chamar ela aqui no WhatsApp. Ainda não apareceu. Acho que ela tá aqui. Ainda não. Quem quiser já mandando perguntas, porque a gente tem já algumas questões assim para abordar de como transformar toda essa ansiedade em ação. E principalmente vindo de alguns relatos da Marisa de consultório, tanto com adultos como com crianças, né? Ó, ela chegou ali. Oi! Visualizar. Vem. E trazer alguns exemplos, assim, algumas ideias, algumas técnicas para tentar realmente seguir nessa... Oi! Estava introduzindo o Oi, assunto aqui já. tô. Para seguir nessa batida. Camila Sacomori, jornalista, faço a comunicação do NASCE. Marisa Sanches, psicóloga da saúde, focada em mães e bebês, mas também em tudo que envolve esse universo, né, Marisa? E Isso aí. crianças. Eu estava começando a dizer que a gente fez algumas lives lá no início, né? E quanta coisa mudou, mas ao mesmo tempo quanta coisa continua igual, né? Desde então. Uhum. Que é a situação da gente com as crianças em casa. Quem está conseguindo trabalhar em casa segue, mas muita gente já retornou, né? E esse abre e fecha do comércio. Então, assim, como as nossas vidas e a nossa cabeça acaba ficando bagunçada, a gente está com sentimentos bagunçados, vida toda bagunçada, e já são 3 meses, né? Fechando Uhum. agora 3 meses nesse fim de semana. Foi em 16 de março que as escolas suspenderam as aulas. Então, como que a gente pode ir se preparando aqui para os próximos tempos, fazer também esse balanço, né, do que já passou, principalmente focando em saúde mental, que é o tema de hoje. Quem quiser mandar perguntas a qualquer momento, estamos aí. Isso aí. Então, bem-vindos todos. E a gente está diante de um grande desafio, né? Porque ontem comentava assim que isso é um marco, né, para a humanidade, para essa nova geração vem vindo com uma proposta completamente diferente a partir de agora, né? Ah, Lá nas primeiras lives, né? Então que tu comentou assim o que mudou e o que segue. Eu lembro que eu comentei assim que a gente estava se deparando naquela época, né, e a gente segue agora com uma crise, né? Estávamos frente a frente com uma crise, o que aconteceria, né? E expliquei também que uma crise, sempre que ela se apresenta como um mar, né? Como ondas do mar, vem vindo uma onda atrás da outra, né? Então a primeira onda foi aquela de perplexidade, não é bem assim, né? A segunda onda, mas será que vai chegar aqui, né? A terceira onda, opa, chegou, o que eu faço? Né? E as pessoas foram se acomodando e agora, após 90 dias, né, a gente já se encontra na quarta onda, vamos dizer assim, da terceira para a quarta, né? Como se fosse uma onda por mês, um pouco mais. E, na verdade, a gente não tem muitas perspectivas, não se sabe ainda o que vai acontecer. Esse é um dos grandes fatores desencadeantes do mal-estar da saúde mental, né? É não saber, né? Porque as pessoas têm uma necessidade de amparo e de estabilidade para poder se programar, e isso não está sendo possível, né? O que a gente observa hoje em dia, assim, que o sentimento e uma emoção calcada na sensação de desamparo, ela é muito grande, né? Tanto em crianças
quanto a adolescentes, adultos, idosos. O desamparo está permeando toda a sociedade, né? Então, assim, essa onda agora, eu diria que é uma onda que requer muita criatividade, né? É a onda assim, ó, que as pessoas estão agora parece que botando o pé no chão e se dando conta, né? E a gente está com dois grupos de pessoas interessantes assim, um grupo se dando conta das limitações e realmente freando, né? E outro grupo extremamente mergulhado na negação, né? Não aceitando o fato como real, né? E é o que o secretário da ONU comentou, inclusive, né? Ele nomeou como o estresse social, né? O estresse social, aliás, estresse ambiental, desculpe. O estresse ambiental é exatamente nesse comportamento, né? Bom, então eu não quero abrir mão do meu passeio, eu não quero abrir mão das minhas coisas, e seguem fazendo e seguem se contaminando. E quanto mais as pessoas se contaminarem, tanto mais elas adiam aquilo que elas gostariam de ter de volta, né? Que é a liberdade para ir numa praça, para poder ir num restaurante, poder ir num shopping, enfim, né? Então, me lembra muito aqueles cachorros correndo atrás do rabo, assim. Enquanto eles não pararem, não vão Sim, conseguir. é verdade. É. A gente percebe na conversa com os amigos, né, essa questão que tu falou de a negação ou vamos ficar em casa, esses movimentos estão vindo desde o começo, né? Mas uma palavrinha que tu também é especialista, né, na psicologia dela, que eu queria trazer para cá, que é o luto. Os Uhum. lutos que a gente vive nessa fase, né? São 3 meses de pequenos lutos. Queria que tu falasse Uhum. sobre isso. Pois é, a pandemia trouxe esses lutos com ela e trouxe o luto real, né, de algumas perdas. Existem famílias com perdas, existem famílias com entes queridos nos hospitais, sem saber o que vai acontecer ainda, né? Existe o luto do seu familiar que trabalha na linha de frente e nunca se sabe, né, quando ele vai voltar ainda saudável ou não, e quando as pessoas vão poder interagir. Então aí já tem um luto, né? Existe o luto pelas mortes reais e existem todos os outros lutos, porque não pode ir na escola, não pode brincar com um amigo, os adultos perderam sua vida social, né? Por mais que ficassem reclamando, assim, eu tenho que sair para trabalhar. Hoje parece que as pessoas sentem falta disso, né? Que vontade de sair para trabalhar, né? Então, esses lutos requerem, de novo, assim, muita resiliência, né? Tem um estudo da doutora René, que eu gosto bastante dela, né? A René Lertzmann, e a René, ela estuda bastante o meio ambiente, né? E nesse estudo dela de meio ambiente, do que acontece, ela conseguiu fazer uma associação muito bonita com a psicologia, né? E ela traz alguns conceitos importantes, né? Que eu acho que as pessoas deveriam se dar conta desses conceitos, independente de faixa etária, né? O primeiro conceito, que é o conceito da janela da tolerância, né? Então, assim, todos nós temos altos e baixos, né? E eu vejo muitos pais se queixando que as crianças estão mais irritadas, estão desobedientes, né? Adolescentes com tédio, o que eu faço, né? Altos e baixos são normais, né? Então, diante de uma situação completamente nova, onde as rotinas foram quebradas, né, esses altos e baixos são esperados, e isso é um exercício da saúde mental. Tá? É a saúde mental tentando proteger o sujeito, né? Agora, se ele estiver muito alto, ou seja, muito ansioso, muito agitado, né, ou muito baixo, né, muito deprimido, sem vontade de fazer nada, com prostração, então agora é hora de pedir ajuda. Tá? A resiliência nos ensina isso, né? Que quando a gente não está legal, a gente tem que pedir ajuda, né? Uhum. O outro conceito dela, que eu acho bacana também, é o do duplo vínculo, né? Onde a pessoa fica querendo fazer alguma coisa e se sentindo culpada porque não consegue fazer, né? E daí eu acrescentaria aí uma coisa que eu tenho falado, assim, né? Seja gentil contigo mesmo, né? Exercita a compaixão contigo. Ninguém é super pai, ninguém é super mãe. Então, em algum momento, a gente se irritar com o filho é normal, né? O que a gente tem que ter cuidado, assim, me irritei, fui além, né, no meu estresse, né?
retoma isso com o filho, né? Não importa a faixa etária, pode ser pequenininho, pode ser adolescente, mas retoma, olha, né? Tô cansado, tô estressado, né? Mas não fica se exigindo fazer tudo perfeito, assim, ter uma casa perfeita, um trabalho perfeito, educação perfeita, é impossível, tá? As pessoas não conseguem, e isso é um estressor, né? E o terceiro conceito dela, que eu acho também importante, é o da sintonia, né? Juntar essas coisas, né? Juntar uma janela de tolerância, juntar esse duplo vínculo, procurar uma sintonia entre as coisas e agora sim, entrar em contato com as suas emoções. Que eu vejo que essa fuga é um dos maiores desencadeantes da ansiedade, né? E a gente vê as pesquisas nos falando que a pandemia é um problema mundial, enfim, né? Mas a segunda pandemia está sendo os problemas de saúde mental, né? As crises da saúde mental. É a segunda maior pandemia depois do Covid, né? Então, isso é muito sério, tá? Então, a gente vê bebês estressados, com estresse tóxico, por excesso de estímulo ou por falta de estímulo, né? Aí ele é quietinho, ele já mamou, está dormindo. Não, só um pouquinho. O bebê não pode dormir tanto tempo, dependendo da idade desse bebê, óbvio, né? Os recém-nascidos dormem bastante. Mas os maiores, a gente já espera uma maior interação, né? E às vezes os pais mais depressivos preferem deixar o bebê dormindo ou brincando sozinho no berço, né? E essa constituição emocional, como é que fica? Tá? Então, isso são sinais de preocupação dessa saúde mental. Tá? As crianças maiores, elas já têm maiores recursos. Algumas brincam sozinhas, mas várias outras, com 7 anos, 5 anos, solicitam ainda muitos pais, né? Então, uma coisa que a gente já tem falado, e várias pessoas falam muito nisso, as rotinas, né? Quanto mais rotinas, tanto melhor, para que as pessoas tenham uma sensação de que a vida ainda segue normal, entre aspas, né? Sim, Que eles estão conseguindo previsibilidade, né? fazer. Tá? Sim. E isso é importante, tá? Mesmo que em algum momento as coisas não precisam ser tão rígidas, né, nos horários, mas a rotina é importante, tá? O horário para brincar, o horário para dormir, para se alimentar, isso faz falta. Essa pesquisadora que a Marisa citou, depois eu posso colocar até nos stories o TED dela, né, que é a Renée Lertzman. E também me apaixonei, ela é maravilhosa, assim. E ela, apesar de falar do meio ambiente, eu fiz relações com o que a gente está vivendo agora, porque ela fala o seguinte, além de falar em como transformar a ansiedade em ação, ela falou assim, eu fiz uma relação com a nossa vida. Como é que eu vou me alegrar com pequenas coisas do meu cotidiano se tem tanta coisa enorme, gigante, avassaladora acontecendo lá fora? Como é que eu vou comemorar, tipo, ai, olha que lindo, meu bolo deu certo, depois de 3 que eu errei, o meu bolo deu certo, se, tipo, um menino caiu da janela, nós estamos com esse coronavírus, milhares de pessoas, e, né, toda a situação que a gente está vivendo no Brasil. Então, assim, eu fico pensando, como que a gente se alegra com as pequenas coisas, sendo que tem tudo isso acontecendo lá fora? Essa é a pergunta que ela traz e eu trago aqui para ti, difícil, hein? Tá, vamos fazer uma comparação, assim, ó. Se a gente vai fazer um passeio, planeja o passeio, tá? Tu entra no carro, tu começa a viajar e cai uma tempestade. E a previsão é que essa tempestade não vai terminar tão cedo, né? Então, tá chovendo lá fora. E dentro de ti, como é que tá? Existe chuva? Sim, tu pode ficar lamentando, estragou todo o passeio ou... É isso? Tá, isso, né? O que eu posso fazer dentro de mim, né? O que eu posso conquistar? E daí até lanço a pergunta, assim, para as pessoas, né? O que elas já fizeram nessa quarentena de diferente? Quem está se permitindo coisas diferentes? Né? Porque as pessoas estão muito ansiosas, que é até o nome da pesquisa dela é esse, né? O que fazer diante da ansiedade quando os problemas são muito maiores que a gente, né? Exatamente, esse é o ponto, Recomendamos então, assim, muito assistir, porque é muito bom mesmo. É bem legal. Então, assim, ó, usar a criatividade, né? Então, assim, ó, e ficar insistindo em ter uma vida como era antes, isso é muito angustiante, porque isso não tem como. Né? Então eu vejo muito assim as pessoas e a própria mídia falando assim, ó, vai passar, sim, vai passar.
mas não vai voltar ao que era. Isso as pessoas têm que se conscientizar. Tá? Então, assim, algumas coisas serão retomadas e tantas outras não mais, porque já passou. Tá? Então, como recuperar isso? Né? De novo, assim, ó, o que eu posso fazer diante da tempestade lá fora, dentro de mim? O que eu posso me permitir de diferente? Né? É importante que as pessoas se permitam se descobrir. Né? E descobrir dentro de casa, nos relacionamentos também. Né? Eu vejo pais preocupados, assim, eu não me dei conta que meu filho se comportava assim, porque não convivia com esse filho. Né? Outros surpresos, né? Eu não me dei conta do filho maravilhoso que eu tinha. Então, assim, as pessoas se descobrindo e se conhecendo e enxergando os problemas dos outros também. Né? Então, saber compartilhar e saber buscar essas parcerias são bastante importantes. Tá? É uma chavezinha dentro da gente, então, de conseguir se alegrar com essas pequenas coisas e conseguir se auto-investigar, enquanto parece que o mundo está caindo lá fora, como é a tempestade que tu deu o exemplo, né? É uma mudança de perspectiva. Isso. Tá? E é uma coisa que as pessoas não se permitem, né? Se deparar com o desconhecido e mergulhar no desconhecido. Às vezes pode ser uma coisa boa. Não é tão assustador. Qual é a assim. analogia, Marisa, que tu pode usar para ajudar as pessoas, assim, porque quando a gente entra numa espiral de pensamento negativo, aquilo parece que vai atraindo mais e mais e mais, e tipo, eu e tu não vamos encontrar a cura para esse vírus, né? O que a gente pode é tentar levar as nossas vidas da melhor forma possível. Talvez não vai ser a ideal que a gente sonhou e também não é como era antes, 3 meses atrás. Mas às vezes eu fico pensando assim, qual é a melhor analogia para fazer esse exercício de reconhecer que eu estou me preocupando demais, eu estou entrando numa crise de ansiedade ou eu estou talvez exagerando, né? E é tudo aqui, né? Tudo aqui dentro. Tá? Então, assim, ó, vamos avaliar coisas essenciais assim para a nossa vida, né? As pessoas estão conseguindo dormir, né? O que a gente mais escuta é alteração de sono. Tá? Então, assim, ó, a alteração do sono, ela é normal, ela é esperada, ok, né? Mas o quanto a pessoa está com essa alteração de sono, né? Uma coisa são pessoas que podem nos dizer assim, olha, eu dormi às 10, estou dormindo à meia-noite, né? Dormi à meia-noite, estou dormindo à uma e pouco, né? Outra coisa são pessoas que dizem, eu não dormi a noite inteira, né? Isso é diferente, isso é preocupante, né? Alteração alimentar, né? Estou comendo a mais, engordei um pouco, ok, né? Mas está comendo a mais quanto? Tá? O quanto está comendo a mais, né? Bom, eu fiz um bolo e comi o bolo sozinha e não satisfeita, fui lá e comi mais alguma coisa. Então, né? Então a coisa está demais, tá? Agora, Sim, assim, a gente comentou, bolo, né, sobre o álcool também, que tá sendo um escape. A gente faz meme disso na rede social, a gente ri, né, e brinca, mas é um problema sério, né? Isso, tá? Então, assim, ó, os transtornos orais, que a gente chama, né, que são os transtornos de adição, né? Álcool, drogas, medicamentos, né? Isso tudo a gente tem que ficar alerta, tá? Então, assim, ó, a gente faz uso de estratégias de enfrentamento, que podem ser positivas ou negativas, né? Então, fazer o uso do álcool, na hora ele pode parecer funcional, né? Mas depois ele vai dar uma fissura e o álcool traz com ele uma sensação e traz, não é só a sensação, é real, ele traz uma depressão muito grande, né? Então a pessoa vai ter que estar alcoolizada 24 horas e cada vez mais deprimida, não vai ser legal para ela vai sofrer muito mais, tá? Então fazer, né, tomar uma bebida de vez em quando para brindar, inventar um happy hour em casa, sei lá, né? Ok, faz parte, né? Agora, aquele uso excessivo diariamente, a todo momento, não é bacana. Tá? Então, isso também é outra coisa para ficar antenado, né? Para que as pessoas não se afundem. Tá? Então, assim, ó, a gente tem que pensar o que é essa tal criatividade, né? O que é ser criativo diante de uma pandemia e quando eu estou presa em casa?
né? Bom, estou com meu bebê preso em casa, né? Vamos começar lá no início, né? Sou uma Uhum. puérpera, estou com meu bebê preso em casa. O que é ser criativa com meu bebê? Tá? Ser criativa com o bebê é poder observar todos os momentos, né, os movimentos de desenvolvimento desse bebê. Né? O bebê já está descobrindo as mãozinhas, né? Vamos estimular ele a brincar com as mãos. Né? O bebê já está descobrindo a diferença entre o rosto das pessoas, já conseguem, né, ver se é o pai, a mãe pela voz. Né? A gente pode brincar de esconde-esconde, bota a fraldinha, né? Não na cara dele, tapa da gente, tira. São Sim. brincadeiras. Não, alertar, né? Então, assim, ó, ficar atento a algumas brincadeiras com bebês, né? Crianças que já estão começando a fala, né? O que eu posso brincar com ela, né? Palavras que eu posso ensinar, musiquinhas que eu posso cantar, né? Então, assim, cada faixa etária vai nos trazendo algumas coisas que a gente pode fazer para sermos criativos com os filhos. Tá? Uma queixa grande dos pais é assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa, ainda tenho que fazer tema. Tá? Então, assim, é queixa geral. Tá? Sim. E daí eu pergunto para os pais assim: mas como é que teu filho tem feito tema? Né? Eu tenho que sentar e fazer junto. Por quê? Né? Por que ele não pode, neste momento, fazer uso agora de uma rede social, né, ou de um celular, ou algum aplicativo, algum método, né, assim, tecnológico para poder conversar e fazer o tema com o colega? Uhum. Né? Ele vai gostar bastante. Né? Ele vai estar interagindo com o colega, ele vai estar a sensação de que está com o colega e vai estar estudando. Depois a gente passa o olho e vê se fez certo. Mas não precisa ficar sentada fazendo o tema junto, né? Então os pais têm que pensar assim, ó, que é importante esse auxílio ao tema, né? Mas também é importante não bloquear a autonomia da criança, tá? Que é uma coisa que a escola oferece para a criança. Né? O professor orienta e o aluno faz, né? O professor não fica sentado do lado do aluno, né? Ele fica ali Sim, na ele frente tem 20, orientando. 30, exatamente. Tá. Então os pais têm que cuidar, e isso sim, como uma previsibilidade de futuro, sim. Quando meu filho voltar para a sala de aula, como é que vai ser? Né? A Uhum. prof não vai ficar sentada ao lado dele, né? Até porque o distanciamento social a gente não sabe até quando vai. Né? Então, Exatamente. permitir que a criança tenha autonomia. Tá? E os adolescentes, então, que se queixam de tédio, os adolescentes, eles têm maior facilidade de interação. Então, eles conseguem entrar em jogos, conversar com os amigos, né? A gente só tem que ter cuidado, assim, ó, o quanto ele está envolvido num computador, num celular, e o que ele está fazendo, na verdade. Tá? Porque a gente sabe que tem sites e sites, né? Tem alguns que não são bacanas e que, né, criam várias Para situações bem qualquer idade, difíceis. tem que estar sempre monitorando, até os Isso. menores ali. Uhum. Já fiz textos de denúncia sobre o YouTube Kids com coisas absurdas, barbaridades. Então a gente tem que Uhum. realmente monitorar esse conteúdo, né? Monitorar. Deixa eu Uhum. só voltar a focar aqui no nosso tema de saúde mental para te Uhum. perguntar quais são os indicadores ou indicativos nesse momento de que alguma coisa realmente não está bem, porque tem o que é normal, esperado, e tem aquele que já está uma linha acima de precisar Tá. de ajuda, né? Quais são os Uhum. sinais? Tá. Então, isso vale tanto para criança quanto para adulto. Tá? Estar ansioso é normal e é esperado. Tá? O que é ansioso? Está mais agitado, está mais preocupado, mexe numa coisa, mexe noutra, está um pouquinho mais irritado. Tá? Um grau acima, tá? Dor de cabeça intensa, né? Enxaqueca, náuseas, tá? Sensação de calafrio e de calor, tonturas, sensação de que parece que as coisas ao redor estão fechando, sensação de sufocamento. Então, são sintomas de pânico, tá? Que pode Sim. acontecer com qualquer faixa etária. Né? Então, isso não é normal. Tá? Então, estar um pouco ansioso, meio de cansado, irritado, né, dessa situação de estar em casa, ok. Né? Sensações corporais associadas, né, já começam a nos preocupar bastante. Tá? Então a gente tem que pensar assim, ó, às vezes as pessoas
correm para o hospital imaginando, estou tendo um problema cardíaco, estou tendo um problema respiratório mais sério, estou com uma diarreia severa, né? E não é nenhum problema de saúde, é problema emocional. Tá? Então a gente liberou muito cortisol na corrente sanguínea e ela causou todas essas alterações. Tá? O outro lado é uma criança mais quieta, que fica brincando sozinha um bom tempo. Ok, vamos observar. Né? Outra coisa é a criança quieta brincando sem um brilho no olhar. Tá? A primeira coisa que a criança demonstra é no olhar. Né? Então, assim, aquele olhar sem brilho, aquele desenho fazendo uso insistente de cores escuras. Né? Olha o desenho que eu fiz. Ai, que bonito o teu desenho. Não, só um pouquinho. Né? O desenho com muito preto, com muito marrom, com muito roxo. Essa criança não está bem, ela está pedindo socorro. Tá? Então, assim, ela fica quietinha, ela fica dormindo. Adolescente que dorme o dia inteiro, né? Acorda, come, dorme, acorda, come, dorme, não está bem. Então, são pessoas que precisam de ajuda. Tá? E é uma coisa que não dá para adiar, né? É pedir socorro logo para um especialista em saúde mental. Uhum. Tá? E uma coisa que a gente conversou antes da live, que foi assim, dois tipos de situações, né? Quem já estava precisando de tratamento, de ajuda antes, e estava ou não acompanhando, e quem começou agora com a pandemia a desenvolver essa ansiedade extremada, Uhum. né, Marisa? Uhum. Então, assim, ó, quem já estava com auxílio antes, é importante assim, ficar atento aos seus sintomas, porque ele já conhece, né? Sim. E vários já estão vinculados a alguns terapeutas. Então, manter o tratamento, alguns tomam medicamento, seguir controlando essa medicação. Né? Uhum. Agora, outros estranham porque eles dizem assim, tem uma coisa diferente comigo que eu não sei o que é essa alteração da saúde mental. Né? Nesses altos e baixos. Alto demais, né? Muito ansioso, ou baixo demais, extremamente depressivo. Então, o exercício da resiliência, que é o que eu já fiz em outro momento da minha vida difícil, tá? Que é um exercício que os pais também podem usar com os filhos. Né? Bom, eu lembro quando eu era criança que eu tive umas férias que só choveu as férias todas, né? Ou eu tive umas férias onde aconteceu determinada situação. O que foi usado como criatividade naquela situação? Né? Uhum. O que aconteceu? Então, isso ajuda bastante. Né? Então, a resiliência é tu poder buscar recursos na tua caixa de Pandora, que eu digo assim, a gente já viveu na vida situações complicadas. Ali existem algumas respostas. Né? Agora, quando as respostas não são suficientes, né, é hora de pedir ajuda. A resiliência nos ensina isso. Né? A saúde mental nos ensina isso. Eu tenho que pedir ajuda quando eu não estou bem. Tá? Uhum. A gente tem que ficar atento assim, com algumas pessoas que já vinham enfrentando alguns problemas. Tá? A gente sabe assim, ó, de pais com crianças que têm problemas mais sérios, crianças com autismo, crianças com alguma outro tipo de deficiência, crianças com problemas de motricidade mais severos. Tá? Então, esses pais que tinham toda uma equipe auxiliando, agora já não conseguem mais usar isso. Tá? Então, também eles podem fazer contato, porque eu vejo que vários profissionais estão tentando fazer algum auxílio online. Tá? Esse é um grupo que está muito mais exposto, né, a um desequilíbrio da saúde mental. Né? Porque uma criança que tem um bom nível cognitivo, motor, ela consegue acompanhar, por exemplo, atividades escolares em casa. Né, com os pais do Uhum. lado ou não, mas ela consegue. Né? Uma criança com maiores dificuldades não consegue. Tá? Então, também esses pais estão mais sobrecarregados. Tá? Então, a resiliência, a gente tem que pensar que a resiliência ela é um conceito que veio da física, tá? Que é o malear o ferro. Tá? E a gente pode utilizar ela, assim, para entender um pouquinho melhor, que ela é semelhante a um elástico. Tá? Então, tu tem um problema sério, tu puxa o elástico, solta, ele volta para o lugar. Né? Tem um outro problema, puxa o elástico, solta, ele volta para o lugar. Pela 10ª vez, o teu elástico não está voltando mais. Né? Já cedeu. Né? Então, significa que a pessoa está no limite. Tá? E esse limite é a mente dele, né? Pedindo socorro. Né?
Então, é hora da gente poder entrar e auxiliar, né? E as pessoas ao redor, mesmo que não estejam convivendo no mesmo ambiente familiar, né? Mas as pessoas ainda assim estão conversando pelo WhatsApp, enfim, né? Sim. Nunca antes teve tantos caminhos para se falar, inclusive, né? Só não se fala quem não quer. Isso. Então, assim, ó, é hora de ser amigo também, né? De apontar, olha, tô vendo que tu não tá legal, né? Então, apontar para as pessoas poderem se olhar e ver, bom, realmente eu tô precisando de alguma coisa, né? Porque o que eu escuto de algumas pessoas, assim, eu tenho vergonha de dizer, né? Que eu tô angustiado, né? Ou que eu não tô conseguindo comer, que eu não tô conseguindo dormir, que eu tô triste, né? Não precisa ter vergonha, Sim. né? É esperado, né? Sim. Até quando as pessoas chegam assim, que tu faz tempo que tu não conversa com alguém e te perguntam, tá tudo bem? Que tu responde nesse momento, né? Tipo, tá tudo bem, tem dias que tá bem, tem dias que não tá tão bem, então, Isso. dependendo do quanto a pessoa consegue, ela vai responder isso, né? Uhum. Mas em 3 meses eu acho muito pouco provável que alguém não tenha tido essa ansiedade de que a gente está relatando aqui, né? Eu acho que o Uhum. importante é salientar quando que passa do limite ou não, né? Uhum. E o conceito da resiliência, né? Alguém até falou que enquanto tu estava falando, estava pensando, né, nisso, é que os nossos filhos, as nossas crianças, né? E a gente tem lido bastante, né, Marisa, Uhum. acompanhado isso, assim como tem a plasticidade cerebral, tem a plasticidade emocional, né? Eu gosto muito desse Sim. conceito. Uhum. E todas as crianças estão passando pela pandemia, não é só a minha filha, coitadinha, que peninha, não está indo para a escola, não está vendo a avó, é Uhum. todo mundo. Então, assim, Uhum. como que a gente pode, como pais e mães, ajudar as crianças a desenvolver a resiliência nesse momento? Eu imagino que é fazendo assim, é narrando o que está acontecendo, é ajudando eles a traduzirem os próprios sentimentos, porque eles não sabem ainda Uhum. nomear. Tu não vai explicar uma Uhum. palavra difícil como resiliência para uma criança pequena. Sim. Então, que exemplos que a gente pode ir trabalhando assim no dia a dia, que tu tem Uhum. visto com teus pacientes, com as tuas crianças? Tá. A resiliência, ela é uma capacidade interna, né? Algumas pessoas têm maior capacidade de se adaptar às coisas e outras não, né? Mas ela também é modelada pelos pais, tá? Então, o exercício da parentalidade agora, né? Pais realmente assim que consigam ser cuidadores e paternalizar, né, na necessidade os seus filhos, né? Isso é importante. O que é paternalizar os seus filhos, né? É poder ver que aquele filho está mais quietinho e dizer o que está acontecendo contigo hoje? Estou vendo que tu não está legal, né? Então, traduzir para os filhos, porque as crianças às vezes nem elas se dão conta que elas não estão bem, né? O que está acontecendo contigo agora? Estou vendo que tu está mais agitado, né? Tu quer me dizer que é, o que está te irritando, né? Tu está cansado de ficar em casa, tá? Então, assim, ó, tem algumas pesquisas, a Fiocruz está maravilhosa, assim, nessas Sim. pesquisas, tá? Vou Então, colocar aqui assim, nos ó, stories também depois, Marisa, porque vale muito a tá. pena todos aqueles documentos que a gente viu lá. Aquelas cartilhas estão ótimas, assim, né? Então, assim, os doutores das universidades federais estão, assim, muito atentos e fazendo muita pesquisa e pesquisam e já lançam, assim, os resultados, né? Para a gente poder realmente ter ferramentas para isso. E uma das coisas que eles lançaram, que eu li hoje, eu acho até, as saídas de casa, né? O quanto contamina e o quanto não contamina, tá? E a Espanha Uhum. fez isso, tá? Então, se tu sair de casa, né, e puder dar uma volta no teu quarteirão, tá? Já é uma coisa que auxilia bastante, tá? Porque tem pessoas que estão saindo demais, né, e outras saindo de menos, estão Sim. literalmente dentro de casa o tempo todo, vão até o supermercado e voltam, tá? E olhe E isso lá, isso é quando não pedem pela internet. isso, tá? Então, isso Sim. é enlouquecedor. Então, essa volta, né, no quarteirão, ela é importante, tá? Para poder sair daquele ambiente, né? Poder pegar um sol, né? Poder olhar um pouco o que está acontecendo ao redor, tá? Então, isso é importante para os adultos e para as crianças. Então, esse horário desse passeio, ainda que curto e perto de casa, de máscara, enfim, com toda a proteção, ele Uhum. também deve fazer parte das rotinas,
Tá? Então, a gente vai ter rotina, né? Vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar banho, enfim, né? E vamos dar uma voltinha. Tá? Então, a saúde mental, ela precisa disso, assim, ó, de algumas quebras, né? Como é que eu vou te dizer? O ser humano, se a gente for pegar os estudos lá do início, né? O ser humano, ele nasceu para viver em grupo, né? Ele não nasceu para viver isolado, ele não sabe disso. Tá? Então, ficar preso dentro de casa é muito complicado, né? Então, poder sair um pouco, mesmo que não vá sair para ter uma vida social, isso é importante. Tá? Porque a pessoa resgata um pouco de si própria. Tá? Nessa saída e olhar um pouquinho. Nós estamos chegando, acho que aqui é 35, 40 minutos já. Se alguém tiver perguntas, pode mandar. Senão a gente vai falando, porque assunto a gente tem, né, Marisa? Assunto a gente tem. Eu já escrevi uma vez um texto sobre como que quando a gente tem filhos, a gente pratica o autoconhecimento também, porque é isso que tu falou, como é que eu vou reconhecer que o meu filho está mais quietinho, se eu mesmo, quando estou agitada, não consigo reconhecer. Então, primeiro tu olha para ti, é a coisa da máscara, né? Todo mundo Todo mundo faz essa analogia, a máscara de respirar primeiro no adulto e em caso de emergência depois coloca na criança. Então, tu tem visto isso e eu queria que tu falasse, né, dos adultos também lidando com a própria ansiedade e tentando ajudar os seus filhos agora nessa pandemia, né? Em todas as questões que ocorrem. E que tu falou dos pais notando os filhos. Eu percebi que meu filho... Eu percebi que meu filho é desse jeito, percebi que meu filho faz isso muito bem, ou eu posso ajudar ele aqui, porque tá tendo mais convivência, né? Isso. Tá? Então, assim, ó, isso a gente chama de práticas parentais positivas. Né? É quando os pais conseguem observar os filhos e traduzir para os filhos o que está acontecendo. Né? Uma coisa que eu percebo é que assim, muitos pais não conheciam seus filhos. Né? Saíam de manhã e voltavam de noite. E a criança tinha uma agenda terrível. Assim, ia para o judô, ia para a natação, ia para o inglês, ia para a escola. E passava o dia na rua também, né? Então saía de manhã cedo com os pais e voltava de noite. De noite jantava, conversava um pouquinho e já ia dormir de novo. Né? Então agora parece que é uma grande surpresa, assim. Eu sou pai, sou mãe de verdade, sim, sou pai, sou mãe de verdade. Né? Então, a primeira coisa, assim, para os pais terem essas práticas parentais positivas, né, é observar, sim, em si próprio, né, que era aquilo que tu estava dizendo. Né? Então, como é que eu estou me sentindo? E poder dizer isso para os filhos, né? Hoje eu não estou legal, hoje eu estou feliz, sim. Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Não esconder isso, né? Porque na hora que os pais demonstram pela modelagem, pelo seu próprio comportamento, que são capazes de entrar em contato com as suas emoções e lidar com elas, né, da maneira que conseguem, de uma maneira gentil, né, os filhos também começam a fazer coisas parecidas. Né? Então, assim, essa gentileza com autocuidado, os filhos vão aprendendo. Né? Como é que eu faço, e né, como é que meus pais fazem e como é que eu consigo fazer também. Tá? É importante que os pais façam, não esqueçam, como é que eu vou te dizer? Não é porque a gente está em casa que as regras caíram. Tá? Então, estamos em casa, mas regras seguem existindo. Tá? Então, o que significa regras? Entender os filhos, conversar com os filhos, poder mudar de ideia, quem sabe, em algum momento, né? Mas sempre lembrar, né, que os pais são os cuidadores, tá? Que eles são figuras de autoridade. E figura de autoridade não é aquela coisa vinda de cima para baixo, não é nesse sentido. Tá? É figura de autoridade no sentido de cuidado. Tá? A palavra final é dos pais. Então os limites seguem existindo. Tá? Essas coisas não acabaram. Né? Ai, coitadinho, está em casa e não aguenta, está enjoado. Sim. Não é só ele. Né? É como Exato, tu também falou, né? São várias famílias que estão nessa situação. Tá? Então, Sim. assim, ó, tem regras? Tem. As regras têm que ser cumpridas. Tá? Então, não acabou essa história. Tá? Não são férias. Né? Não quer estudar, Exatamente. Não estuda. Não quer comer, não come. Não quer tomar banho, não toma. Não, só um pouquinho. Não é bem assim. Não é bem assim. Não dá para flexibilizar. A permissividade, às vezes até quando a gente está cansado ou estressado, tem essa tendência do
a turma do deixa disso, só hoje não vai fazer diferença, Aham. mas esse só hoje já são 90 dias, né? 90 Imagina se desde o dias. início a gente estivesse assim, né? É. A Maria Cecília está perguntando se seria uma nova geração de pais nessa pandemia. Eu já vou dar minha opinião. Eu acho que alguns pais, sim, estão aproveitando essa Uhum. pandemia para fazer disso uma oportunidade. E com pessoas que eu converso, eu vejo assim que tem essa vontade, esse desejo, né? Tem Uhum. gente que está sobrecarregado, que nem a Marisa falou. Antes ia no judô, ia não sei aonde, ia não sei agora. Tem gente que continua sobrecarregado mesmo dentro de casa, né? Eles conseguem Uhum. fazer Uhum. essa bagunça. Mas agora qual é a tua opinião, Marisa? Não, eu acho que vem uma nova geração de pais, sim, e vem uma nova geração de crianças, sim, tá? Porque se a gente pensar qual era a grande discussão antes da pandemia em relação aos filhos, né? Eram as telas, né? E hoje as telas são a grande saída, né? E eu não sei se essas crianças, quando estiverem maiores, se irão frequentar escolas e universidades com professores na sua frente, né? Provavelmente vai ser através de tela, né? Isso não foi uma coisa que aconteceu, é uma conquista tecnológica que a gente não vai perder, né? Então, assim, Uhum. a gente tem que ter o controle disso. Os muito pequenininhos, sim, não ficarem expostos, mas os Sim, maiores, a gente já pode ter um tempo maior, que é o único jeito que eles têm de conviverem com as pessoas que eles gostam, tá? é verdade. Então, é uma geração que vem vindo diferente, tá? As crianças vêm vindo diferente e eu vejo assim uma coisa que eu já falei, eu acho que numa outra live, né? Os pais que realmente conseguirem interagir com as crianças, eles estão criando crianças com uma maior inteligência emocional. Tá? Eu acho que essa inteligência emocional, que significa isso que eu estava dizendo antes, que é fazer uso da resiliência, que é poder ser amparado nas suas necessidades, ter as suas necessidades traduzidas pelos pais, né? Porque os pais conhecem, então eles estão traduzindo e a criança desenvolvendo a linguagem simbólica sobre o significado da sua emoção, né? Isso é uma coisa riquíssima, tá? Isso é inteligência emocional que pouquíssimas crianças têm, pouquíssimos adultos, né? Isso. Então, quanto mais amparados, tanto melhor, tanto mais saúde mental eles vão ter, tá? Porque a inteligência, ela não é só cognitiva, ela é muito emocional, tá? A inteligência Emocional. emocional que nos ajuda a ter criatividade, a interagir em grupos diferentes, né? É poder fazer aquilo do limão uma limonada, né? Sim. Aquele velho E ditado. mesmo o aprendizado, né? Porque o aprendizado ele não é só cognitivo, ele tem que estar conectado com a emoção para ele ser Uhum. fixado, né? A gente Sim, pensa muito em estudar, 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 mas se as emoções não tá legal, não vai dar liga, né, Marisa? não, A não, cognição e o não, emocional eles precisam andar não juntos, né? funciona. Às vezes os É, transtornos de aprendizagem têm muito mais questões emocionais do que dificuldades na aprendizagem propriamente, né? Dificuldades exatamente. cognitivas. Né? Uma pergunta anterior que passou, não registrei o nome, mas se essa pandemia pode deixar algum tipo de trauma psicológico nas crianças. Ah, O que eu tenho lido e acompanhado, assim como os casos de violência contra a mulher aumentaram, a gente imagina também que muitas crianças em casa podem estar sofrendo sim algum tipo de violência ou abuso, ou hum, hum, submetidas a hum. situações muito estressantes que a gente, né, só consegue Sim. supor. Essas reportagens que eu li dão conta disso, assim, eu não sei Hum, números, hum. mas talvez Não, tá ela surgindo perguntou de trauma muita. psicológico. É, Tá surgindo muita coisa assim de violência, exatamente porque os pais estão estressados e as crianças também, né? Então é uma gritaria geral, né? Ah, então a gente tem que ter cuidado com isso, assim, aquilo que eu falei, se tiver rotinas e limites, não precisa gritaria, as coisas vão funcionar, né? Agora, o que que vai ser o trauma, né? Vai ser traumático se estiver acontecendo essas coisas que a gente está falando. Os lutos estão sendo mal elaborados, né? Ai, que chato que tu não pode ir na escola. Ai, que chato que não pode ir na praça. Ai, que chato que eu não posso passear. Bom, né? Vamos entrar em contato com esse luto, né? Eu não consigo ir na escola, mas eu posso falar com meus colegas de outra maneira, né? Eu não posso ir na praça, mas eu posso dar um passeio, né? Eu posso dar uma saída de carro e dar uma buzinada na frente da casa de algum amigo e dar um abano.
né? Então, isso eu consigo fazer, são maneiras de lidar com esses lutos, né? A tolerância à frustração também faz parte do nosso desenvolvimento, né? Então, assim, ó, vai ser traumático se não houver uma criatividade diante disso, a criatividade desse modo, né? Porque famílias que estiverem realmente unidas, né, podendo lidar com seus altos e baixos, poder dizer, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou alegre, hoje eu estou chateado, né, num nível esperado desse gráfico, né, a recordação vai ser muito boa, né? Ficamos juntos nesse tempo, né? Então, tem algumas pessoas indicando alguns livros para ler, né? E um dos livros que estão sendo indicados é da Anne Frank. E quando eu li isso, eu digo, meu Deus, mas pedir para adolescente ler Anne Frank logo agora. Nesse momento. Eu digo, não, nem pensar, né? E daí eu li o livro também lá, Priscas Eras, né? E comecei a lembrar assim, né? Na verdade, ela conta as coisas, mas ela conta com muita amorosidade aquilo, né? Não de maneira traumática. É interessante isso. Sim. Né? Esse é o grande segredo do escrito, né? Então, as pessoas também vão sair com mais trauma ou menos trauma de acordo com a sua rede de apoio interna, né? A rede de apoio que está dentro de casa, com quem eles podem contar. Exatamente. Tá? Alguém perguntou da criança dormindo na cama dos pais, mas eu acho que esse é um assunto lá para a Fábio do sono. A gente pode, inclusive, gravar um vídeo, fazer um post sobre isso. Me cobra aqui inbox no Nasce, tá? Porque senão a gente vai perder o foco, né? E a Marisa falou de um ponto aqui super importante, que é de não esconder a verdade para as crianças, né? De falar, hoje eu tô meio chateado, ou então, sei lá, papai perdeu o emprego, mamãe amanhã vai ter que fazer alguma coisa, de falar, né? E aí eu tava lembrando daquele filme italiano da Vida é Bela, que o pai, né, fala dos horrores da guerra pro filho de uma outra forma. Ele faz uma fantasia e tal, a criança, não me lembro quantos anos tinha, mas eu lembrei agora da Vida Bela quando tu falou do diário da Anne Frank, que eu acho que faz sentido mesmo ler aquilo, né, que realmente aconteceu, é uma obra tão conhecida, né, mundialmente, e por que não, né, se identificar com alguns sentimentos, assim, que possa, que alguma coisa vai gerar ali de reflexão, né, é isso que eu quero dizer, alguma coisa vai gerar de reflexão. Alguém perguntou aqui, ó, a pandemia aumenta a violência doméstica infantil. Era isso que a gente estava pelo estresse, tentando... né? E assim, ó, os pediatras agora se tornam figuras essenciais, né? Na visita ao pediatra, né? E eles têm muita habilidade para isso, para ver que tombo foi esse que a criança levou. Né? Então é difícil, é fácil para eles, né? É difícil para quem está fora, mas quem conhece, né? Identificar que tipo de machucado é aquele, né? O que está acontecendo com aquela criança. Um pediatra, então, que já vem acompanhando a criança, né? Desde bem pequenininho, ele conhece um pouquinho o seu paciente, ele vai prestar atenção nessas alterações, né? Porque a violência doméstica ela é silenciosa, né? E a gente, quando a gente vai ler sobre pesquisas, enfim, a gente sempre lê sobre classes sociais inferiores, né? Porque são as camadas de maior acesso para a pesquisa, né? As camadas superiores, né, de um outro nível, às vezes é mais difícil quererem responder questionários ou autorizar serem observados, né? Mas a violência existe em qualquer classe social, em qualquer família, qualquer nível sociocultural. Tá? Não é exclusivo da classe pobre. Tá? Sim. E as crianças sofrem em silêncio. Então, esse é um alerta assim, para vizinhos que escutam alguma coisa, né? Poderem estar atentos e poder denunciar. Né? Sim. A Simone comentou aqui que a violência contra a criança é banalizada em nossa cultura. Tem frases desde que a gente tipo assim, criança não tem querer. Umas frases assim meio absurdas, né? Tipo assim, mas por que? A criança pergunta e o pai e a mãe diz, por que não? Por que não? E pronto, né? Então, concordo, tem isso do autoritarismo que, né, a gente estava falando, né? A Simone comentou também aqui que a criança mostra indícios claros de violência intrafamiliar, que ela trabalha com isso desde a década de 90. E aí, os indícios são claros, na verdade, para quem sabe ler.
né? Que nem a A Marisa falou. Simone é uma doutora pesquisadora da URGS, uma amiga de longa Ai, que data, legal! Muito enfermeira, bom. e trabalha exclusivamente Obrigada com por participar violência. aqui do nosso papo. Eu já me alonguei horrores, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Então, super obrigada para todo mundo que estava aqui com a gente. Marisa, algum recado final aí, concluindo os nossos 3 meses aqui, saúde mental como prioridade? Tá. Recado final, então, aquelas dicas que eu sempre passo para todo mundo, né? Está ansioso, né? Perdeu o foco, para e respira lentamente, tá? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, né? Imagina um bolo com a vela na frente, assopra a vela sem apagar a chama, tá? Se a ansiedade estiver muito grande, pega uma vela de verdade, um isqueiro, enfim. Tá? Segunda coisa, seja gentil contigo. Tá? Ninguém é super-herói e o meu filho não tem que ser maravilhoso. Tá? Nós somos as pessoas que somos dentro dos nossos limites. Né? E a terceira coisa, então agora sim, criatividade. Estamos na onda da criatividade. Tá? Significa o quê? Né? O que eu posso fazer neste momento onde as coisas estão alterando? Abre o comércio, fecha o comércio, vai para a escola, não vai para a escola. Né? O que eu fiz nessa quarentena de diferente? Tá? Então, esse é o grande questionamento. Se as pessoas disserem, eu estou fazendo a mesma coisa, meu filho está estudando, eu estou trabalhando em casa, estou cuidando da casa. E o que tu fez de diferente? O que tu te permitiu fazer com teu filho de diferente? O que tu te permitiu para ti mesmo fazer de diferente? Tá? Então, isso é importante, né? O resgate da autoestima, né? Porque a autoestima está indo ralo abaixo, então ela tem que ser resgatada. Tá? Sem Sim. autoestima não somos criativos, isso a gente precisa. Verdade. Meu depoimento pessoal, não sei se tu está me acompanhando, Marisa, acho que sim, aqui está tendo um resgate da manualidade. Então, trabalhos manuais, assim, tipo a infância de antigamente, lá, de fazer os próprios brinquedos, de eu mesma aprendendo a cozinhar, coisas que eu não sabia nem fritar um ovo. Então, esse tipo de coisa, trabalhos manuais. A gente que tem sempre um trabalho muito intelectual e de, né, cultura, consumir muita coisa, a gente precisa valorizar também esses momentos, né? E está sendo interessante, assim, uma experiência de criatividade. Ó. A Carmen ali finalizando, ó, muito bom ouvi-los. A saúde mental nunca é valorizada. Um momento como esse é importante ter esse olhar mais amplo. A gente tem que falar cada vez mais de saúde mental. Aqui no NAS a gente não é só o corpo, a saúde mental é tudo junto, é a saúde integral, não é corpo, mente separado. Então, é o ser humano sendo olhado como um todo, né? O tripé do sono, que a Marisa destacou, a alimentação, exercício, dá para conciliar tudo isso nesse momento. Isso é importante. Então tá. Pessoal, muito obrigada pela participação de todas aqui. A live vai ficar salva. Um beijão. Beijão. Obrigada, Marisa. Um beijão. Tchau.